Olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live desta série de lives semanais, sempre às terças e às quintas, com assuntos relacionados ao desenvolvimento infantil e à brincadeira. Eu sou a Ana Mark, formada em Educação Física, especialista em psicomotricidade e psicopedagogia, e criei um método capaz de de desenvolver crianças mais inteligentes, autônomas e criativas. A minha faixa etária, a faixa etária que eu entendo que tem a melhor preparação para isso é desde o nascimento até os 6, 7, 8 aninhos. São toda essa faixa etária que vai preparar para a alfabetização. Aí você pode estar se perguntando, nossa, desde o nascimento? Sim, porque o desenvolvimento motor, ele não é uma coisa que você tem capacidades, não é uma coisa que você atinge e não desenvolve mais. É sempre trabalhado as capacidades psicomotoras, então por isso que é muito importante desde o nascimento. Os marcos de desenvolvimento, rastejar, engatinhar, um rolar, o andar, são muito importantes e isso vai ter tudo a ver com a alfabetização. Vou falar um pouquinho aqui rapidinho do desenvolvimento. Se você não me conhece e não viu ainda meu conteúdo, tem bastante coisa aprofundada, mas aqui eu vou dar só uma resumida para dar aquela introdução. O desenvolvimento, então, é de cima para baixo, de dentro para fora, por isso que o bebê controla o pescocinho, depois ele senta, depois ele anda. Aí ele tem movimentos rústicos e não certeiros, depois ele vai chegar na pinça. Das capacidades psicomotoras são 7, um monte, e todas elas ligadas, desenvolvidas de uma forma harmônica, na idade certa, com o estímulo certo, vai beneficiar na aprendizagem, na alfabetização do seu filho. Por que eu falo em aprendizagem? Porque é em todas as aprendizagens, tanto na escola quanto na vida. Em geografia tem também. Matemática, muito. Em história, até em história. E no curso eu vou falar muito mais aprofundado isso. O curso é uma das dúvidas que surgiram ultimamente, é que eu já estou anunciando que mês que vem eu vou lançar um curso online. Mas uma das dúvidas foi o que tem nesse curso. Então, nesse curso eu estou separando em módulos por idade e por capacidades psicomotoras. Então, vai ter um pouquinho de teoria sim, porque eu quero que vocês não ensinem qualquer coisa, qualquer brincadeira, a qualquer momento. E para isso, vocês precisam entender o que está sendo desenvolvido. Além da teoria, vai ter muita prática. Toda a minha vida que eu criei esse método, eu criei as brincadeiras e desenvolvi com as crianças e tive respostas positivas. Desenvolvi brincadeiras e brinquedos com pouco ou nenhum material. Então, não é só de brinquedo comprado que há desenvolvimento da criança. Também de brinquedo criado, tá? Então, esse curso, ele é dividido em teoria e prática. Também é por idade e por capacidade ou habilidade psicomotora. Tá ficando bem completo. Eu tô estruturando e tá ficando maravilhoso. Então vamos lá, então algumas perguntas que surgiram, até uma delas até acabou de entrar aqui na live. Na verdade é uma afirmação, a primeira delas, que é assim: os pais querem tanto ver seus filhos lendo e escrevendo, mas não sabem como atingir isso. Eu trabalhei em escola desde que eu me formei e existe isso sim. Sempre há uma competição, né, nessa fase que é um marco, né, a alfabetização, a criança ler e escrever é um marco. E os pais, muitos deles, não todos porque a gente não pode generalizar, né, mas muitos deles
querem competir, né? Ah, meu filho já lê, meu filho já escreve, assim como na infância, ah, meu filho já engatinha, meu filho já anda. Eu sempre falo que a gente tem que tomar cuidado com a comparação e cuidado com cada criança se desenvolve no seu tempo, que isso tem um pouquinho de verdade, mas não é uma verdade absoluta. Existem janelas de aprendizagem, existem faixas etárias para essa aprendizagem. Se a criança está dentro dessa faixa etária do desenvolvimento, tá tudo bem, cada criança se desenvolve no seu tempo. Só que se passou disso, um olhar tem que ser colocado, um olhar especial para procurar ajuda, para procurar suporte, né? Para esse estímulo certo ser dado da maneira certa. Ou, se foi criado um buraco de aprendizagem, assim como eu penso que esse isolamento social está acontecendo, a gente vai resgatar uma habilidade que não foi desenvolvida na idade certa. Então esse curso também surgiu dessa necessidade. A partir do isolamento, eu comecei a dar aula online. E a minha aula era de educação física. E eu via a necessidade dessas crianças de se movimentarem. Elas estavam o período da aula sentados. E o outro período, muitos pais estavam trabalhando. Então, como que ficou o desenvolvimento dessas crianças, né? A minha filha mesmo, tem 2 anos. Eu fiquei muito preocupada. No auge do cérebro todo aberto, das caixinhas abertas para colocar um estímulo e ela guardar no cérebro, é onde eu estava trabalhando, né? Então, eu fui atrás de um suporte, eu fui em busca de um suporte. Mas, pensando nisso, né, nesse isolamento e nesses possíveis buracos de aprendizagem que podem ocorrer, eu criei esse curso. Aí eu vou dar um exemplo muito prático. Se você tem um carro, você não precisa fazer a revisão desse carro ou a manutenção, senão lá na frente você não vai pagar mais caro, por exemplo, se você não trocar o óleo do carro periodicamente, de acordo com a quantidade de quilômetros que seu carro roda com o óleo que você colocou. Você precisa trocar o óleo. Senão lá na frente vai fundir o motor, vai ter que trocar, eu não sei, não entendo muito de carro, mas você vai gastar mais. Se você não colocar gasolina, o seu carro não vai parar. Se você não colocar água, não vai danificar outra parte do carro. É assim com o desenvolvimento infantil também. Se você não plantar uma sementinha a cada dia, se você não brincar um pouquinho com seu filho e sua filha um pouquinho a cada dia, você vai pagar mais caro lá na frente. Pode ser que você pague. Pode ser que seu filho e sua filha é fora da curva e consiga se desenvolver sozinho. Isso pode acontecer e tá tudo bem. Mas se você tá preocupado com o futuro do seu filho e da sua filha, esse curso é pra você. Aí, essa pessoa que me escreveu, né, é mãe e professora. Ela também escreveu uma coisa muito legal, que como mãe, adoro meu trabalho e como professora ainda mais, porque é o meu trabalho que complemento dela. E assim, respectivamente. Assim como eu, na clínica, como psicomotricista, complemento o trabalho de uma ou um fisioterapeuta, da terapia ocupacional também. Então, cada um no seu quadrado, cada especialista na sua ciência consegue desenvolver a criança de uma maneira global. Então, é muito importante você pensar no agora. A gente já está há mais de 1 ano com esse isolamento. Isso tem que ser observado. Isso tem que ser notado pelos pais e também por professores. Tem bastante professor e professora me procurando porque está preocupado com o desenvolvimento dos seus alunos. Aí, como professor e professora, se você conhece um, já envia no aviãozinho aqui, envia para o professor ou para a professora, para essa live, para ela já, ou ele, já ter acesso a isso.
Se a criança está com dificuldade de entender a letra A, vou na letra A porque é a primeira do alfabeto. Aí você vai ficar insistindo lá, pega a caneta e fica insistindo no A, fica insistindo no A, fica insistindo no A. Essa criança, ela vai aprender por repetição. Ela vai aprender porque ela está imitando ou você ou o pontilhado do caderno. Mas será que ela vai ser protagonista desse aprendizado? Será que ela vai internalizar esse conhecimento tanto quanto você está falando para ela fazer? Pensa em um aprendizado, vamos a um exemplo na prática, né? Pensa em um aprendizado de você adulto. Se alguém fala para você fazer e você não tem muita vontade, você vai fazer? Outro dia atendi uns pais, pai e mamãe, né, um casal, que falava que me contou que a alfabetização não estava sendo tão fácil para a criança, para o filho deles. E eu falei assim, mas como que vocês estão fazendo em casa? E é nesse período de isolamento, a alfabetização não está fácil. Eu entendo. Mas eu preciso passar a minha experiência e o que pode beneficiar isso, que há muito benefício. Falei, como que vocês estão fazendo em casa? Aí a mãe falou, eu faço exercício com ele, sento lá, fico um tempão. Falei, vamos deixar essa responsabilidade para a professora. Eu sei que está online, eu sei que está remoto, não tá a mesma coisa, porque a alfabetização também tem a questão de você pegar na professora, pegar na mão do aluno, né? Falar, vamos lá, tamo junto, eu te ajudo aqui, ó. E conduzir, também tem isso, não é só a criança que tem que descobrir como faz, não é isso. Mas eu dei uma sugestão a essa família. Terem no dia a dia essa alfabetização para se tornar prazeroso. Assim, filho, amanhã mamãe ou papai tá planejando ir ao supermercado. O que você gostaria de comprar ou que a mamãe trouxesse, porque não tá podendo levar a criança também, né? O que você gostaria? Aí a criança, iogurte. Vamos escrever iogurte aqui pra mamãe não esquecer, tá bom? Ou pro papai não esquecer. Pega um pedacinho de papel, iogurte, pronto. Não consegue escrever sozinho? Vamos escrever junto, dá aquele auxílio, né? Escreve em cima, ele repete embaixo, mas você entende que deu sentido à criança? Não é o escrever por escrever. Não é falar, copia aqui. Você dá sentido para a criança. Outra coisa é, vamos, agora é hora do lazer. Vamos escolher um livro, ler a história, né, com ele ou com ela, ou com a criança. O que você mais gostou desse livro? Do urso? Legal. Vamos pegar um papelzinho desse tamanho? Vamos escrever o urso então? Pronto, é só o urso. Não precisa escrever o caderno inteiro, né, o livro inteiro, na verdade. São pequenas palavras que são introduzidas de acordo com o que a criança quer, para despertar esse interesse na criança e o aprendizado ficar muito mais significativo. Na minha metodologia, o que eu trabalho é o corpo, porque a psicomotricidade é a ciência que estuda o corpo em movimento em relação ao ambiente. Então, o que isso vai beneficiar na aprendizagem? É uma atividade que a criança anda em cima da linha. A criança vai entender que na alfabetização, no caderno, existe linha para escrever em cima. Aí a criança vai brincar com um zigue-zague ou uma diagonal. Aí a criança vai entender que o N tem duas linhas retas, mas tem uma na diagonal. Você entende que ela brincou com o corpo para depois chegar no papel? Que ela brincou no macro para depois chegar no micro, no aprendizado, na alfabetização? Outra parte importante da psicomotricidade é a noção de corpo. Se a criança não entender as partes do corpo, a posição que ela tá e o que esse corpo pode fazer, como é que ela vai entender que ela vai precisar ficar sentada com os dois pés no chão, segurando a folha com a mão auxiliar, que não é a dominante, segurando o lápis ou a caneta com a mão dominante e ter que escrever em cima de uma linha, prestar atenção na professora que está na frente ou na tela? Você entende que é muita informação, que isso precisa ser trabalhado antes? É disso que eu tô falando, é disso que o meu método tem, é essa base,
é esse brincar com fundamento. Brincar é coisa séria. Já falei que não é um sério de ser sério, né? De brincar, não, vamos brincar agora. Não, é um brincar que tem um porquê por trás. Importante. Existe o brincar livre. Isso também existe. Mas o brincar direcionado estimula a brincadeira certa, na idade certa. Isso quer dizer que com 2 anos todo mundo está aprendendo a brincar da mesma forma? Não. Isso quer dizer que aquelas janelas de aprendizagem estarão de acordo com o desenvolvimento da criança. A partir de estímulos motores, psicomotores, a criança vai se desenvolver de uma maneira mais harmônica, mais equilibrada, mais eficaz. A partir dessas experiências, ela vai internalizar muito mais conhecimento. Então, sempre gosto de dar um exemplo aqui, né, e nas palestras que eu dou, de perguntar para você pensar em uma bola. Pensa na sua bola. Cor, tamanho, formato não, porque bola é redonda, né? Mas cor e tamanho. Garanto para vocês que cada um pensou em uma bola diferente. Se você quiser, escreve nos comentários aqui embaixo. Qual é a sua bola? A bola é diferente porque depende da experiência que você teve. Às vezes você pensou na bola que você brincou na semana passada com o seu filho e com a sua filha. Às vezes você pensou numa bola que mais te marcou a infância. E essa bola é diferente da minha. Essa bola é diferente de outra pessoa que escreveu aí. Mas todas são bolas. Todas as bolas fizeram parte de você e foram guardadas numa caixinha. Entende que isso é conhecimento? Entende que a experiência foi guardada numa caixinha? Aí, quando for entender como é o círculo na matemática, o conjunto, entende que já teve a experiência do círculo, mas esse conjunto da matemática vai muito além, tá? Eu dei o exemplo só do formato. O conjunto que é separado, quando tem intersecção, isso também dá para trabalhar. Tá vendo como eu falo que o desenvolvimento psicomotor tem tudo a ver com aprendizagens? Todas as aprendizagens escolares. Mas o meu foco é na alfabetização. Então a criança tem que entender no corpo, tem que ter experiência a partir do corpo e no ambiente, no macro, para depois chegar no caderno. Entenderam tudo? Vamos ver se eu anotei mais alguma coisa. Tem tanta coisa que eu faço um script aqui para não me perder, mas eu falei tudo. Então, muito obrigada para quem ficou até aqui. Essa live vai ficar gravada. Eu sei que teve gente que entrou agora no final, mas ela vai ficar gravada, tá bom? Terça-feira que vem tem outra live, 8h30 da noite, com mais um assunto relacionado com o desenvolvimento infantil, a aprendizagem ou a alfabetização e as brincadeiras, que é o que eu mais acredito, tá bom? Obrigada mais uma vez, até a próxima, tchau!